Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil. Aqui, essa região é chamada Vale do Paraíba, por causa do rio que passa aqui perto do meu apartamento. Que Deus te abençoe hoje, é uma alegria poder conversar com os irmãos. Estamos olhando para o Sermão do Monte, ou Jesus no Monte. Estamos ouvindo Jesus. Eu fiquei com um desejo muito forte no meu coração de andar durante o mês de abril e maio nas palavras de Jesus que a gente encontra no Sermão do Monte. Eu sei que ficando quieto perante essas palavras perfeitas que Jesus falou e a vida perfeita que ele viveu, vivendo o Sermão do Monte também, eu tenho um banquete de luz, de encorajamento e paz. Eu espero que você pensa assim, você sente assim, e cada manhã a gente passa alguns minutos falando disso. Ontem eu pedi para você imaginar na sua mente que Jesus estava sentado na mesa, na sua sala de jantar, vamos dizer. E ele está na sua casa, porque ele habita em você. E aqui é a sua casa. Mas imagine que ele está na sua casa, ele está olhando para você e ele pede que você traga a sua Bíblia para colocar nas mãos dele. Então eu estou aqui com a minha Bíblia na mão. Então eu sei que esse livro é um livro perfeito que Deus nos deu para a gente poder chegar face a face com Cristo Jesus. Agora imagine que você vai entregar a sua Bíblia nas mãos dele. E você está olhando para ele. Ele está com a Bíblia na mão, na sua frente. Agora pense bem. Ele é antes das Escrituras, porque ele é o autor das Escrituras. Ele é depois que tudo se resolve e a gente está vendo esse universo fazendo em união à vontade do Pai. Agora, dentro das páginas da Bíblia, tem registrado para nós as palavras de Jesus que ele falou naquele momento, quando ele falou para uma multidão e para seus discípulos sobre o caminho, a verdade e a vida. Onde ele fala, quem ouve essas palavras e as praticam, é como uma pessoa sensata que construiu sua casa sobre a rocha. Então, essas palavras perfeitas que ele falou, que nós temos na Bíblia, eu queria que você pudesse sentir. Saiu da boca dele 2000 anos atrás. Eu quero que você lembre-se que Jesus estava no Jardim de Éden. Ele estava com Abraão, ele estava com Moisés. Ele está em mim, ele está em você. Então, nunca devemos tirar nossa atenção da pessoa de Jesus. Agora, ontem a gente falou sobre o que é que estamos vendo aqui nas bem-aventuranças. E a gente está estudando durante essa semana as bem-aventuranças. Estamos ouvindo Jesus falar essas palavras para nós. E ontem a gente falou desse versículo, 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora, o alvo, segundo Jesus, no Sermão do Monte, se encontra em versículo 48 de capítulo 5, diz: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Isso quer dizer, aprenda a viver e amar como seu Pai Celestial ama. E é isso que Jesus fez. Ele mostrou para nós como é uma vida que realmente nunca para de amar. Ontem a gente leu as bem-aventuranças. Estamos vendo que cada bem-aventurança
tem 9. E ontem falamos de 3. A pobreza de espírito, lágrimas ou luto e mansidão. E o autor Stanley Jones era missionário na Índia durante 55 anos. Ele me ajudou bastante dizendo que nas 9 declarações nós temos 3 trindades. 3 trindades, quer dizer, tem 3 declarações que faz uma coisa acontecer. 3 declarações que faz uma outra coisa acontecer. E 3 que faz uma outra coisa acontecer. Agora, eu penso assim, eu gosto de explicar para pessoas no discipulado assim. As bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, é Deus, através de Cristo, que é o amor perfeito, expulsando os nossos medos. Expulsando os nossos medos. Porque o medo tormenta e o nosso amor não pode ser aperfeiçoado se Deus não expulsar o nosso medo. Alguém falou assim, no coração do medo, se você procurar dentro de você, no medo que você tem, o medo que eu tenho, é a incerteza. O medo existe quando existe uma incerteza. Agora, em Cristo não tinha incerteza. Ele confiava 100% no seu Pai. Ele não tinha medo porque ele tinha certeza absoluta que o Pai dele ia apoiá-lo. Aí vem o significado de bem-aventurado. Ele está falando, bem-aventurado, o apoio divino está com vocês se você andar nesse caminho. E esse caminho estreito começa com as bem-aventuranças e vai subindo até seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Espero que você está me acompanhando. Eu estou muito empolgado com isso, acho que muito, muito lindo. Agora, hoje, a gente vai ler mais 3 dessas bem-aventuranças. Por exemplo, pobreza de espírito, misturado com lágrimas, produz uma pessoa mansa. Agora, uma pessoa mansa é uma pessoa que renunciou sua fé nas pessoas e renunciou fé na sua própria pessoa. Isso é pobreza de espírito. Eu chego perante Deus dizendo, eu compreendo, não sou Deus. Também sei que nenhum outro ser humano pode ser Deus. Então eu vou renunciar qualquer confiança nas mãos dos homens. Eu vou renunciar e eu vou confiar exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Agora, quando você faz essa renúncia, nasce em você, agora que você ficou livre do mundo e não depende do mundo, agora você olha para o mundo e você começa a chorar. Porque quando ele fala, bem-aventurados que choram, ele não está falando de somente você ficar mal. Você percebe a dor do mundo. E como Cristo, você olha o mundo com compaixão. E quando você mistura, eu não preciso deste mundo, porque eu tenho certeza que Deus vai cuidar de mim, em Cristo Jesus. Aí você começa a chorar pela dor dos outros. Isso é compaixão. E depois você se transforma numa pessoa mansa. Porque a pessoa mansa não quer nada do mundo, ou dos homens, mas quer fazer o bem para todos os homens. Aí você está vendo como essa parte, essas 3 vão junto. Agora vamos lá, nosso tempo vai voando aqui. Diz assim, mais 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Agora tem mais 3 aqui. Agora, nesses 3, Jesus vai expulsar nosso medo.
nosso medo. Quando ele diz, bem-aventurados, apoiados por Deus, apoiados pela perfeição de Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando alguém renunciou-se do mundo e dos homens e de todos, e somente tem fé em Deus, e essa pessoa começa a chorar pela dor de que o mundo passa, e todo mundo passa, inclusive a gente passa, e essa pessoa se transforma numa pessoa mansa, a coisa que vai acontecer com essa pessoa é que ela vai começar a ter fome e sede de justiça. Ela vai querer justiça. Agora, a ideia de justiça na Bíblia não é vingança e não é julgar todo mundo. A justiça significa o amor chegando onde precisa chegar, na hora certa, na maneira certa, para a pessoa certa, na duração de tempo certo. É muito ligado com a ideia de justiça do justo. O justo viverá pela fé. Nasce dentro de um cristão que está nesse caminho estreito e Jesus está expulsando o medo, um desejo de ver um mundo justo. A partir da minha própria vida, eu quero ser uma pessoa justa. Isso é uma coisa linda quando isso nasce no coração. Mas para eu ter essa justiça, eu tenho que ter certeza que existe justiça. Isso eu encontro em Jesus Cristo. Então, Jesus expulsará o nosso medo de que a justiça não existe. O grande medo que as pessoas têm sobre nosso mundo atual, que não é justo, nunca será justo, não tem jeito, então a pessoa fica revoltada, ela fica frustrada, ela fica deprimida. Mas para o cristão que está nesse caminho, onde é que a gente encontra a satisfação para matar a nossa sede de justiça? Em Cristo, dentro de nós, acordamos cada manhã na justiça de Deus. Agora, ele expulsa meu medo, dizendo, não, Carlos, a justiça já existe em Cristo. Sempre existiu no Pai, no Filho e do Espírito Santo, foi revelado aqui nesse mundo. Não tenha incerteza, Carlos, não tenha incerteza. Você tem vivendo em você a justiça de Deus, que é Cristo. Deixe ele ser formado em você. Coma e beba, Carlos, da justiça que está em você. Agora, uma pessoa que só tem fome e sede de justiça, se ela não tomar cuidado, ela se torna uma pessoa que está julgando todo mundo. Porque ela fica tão focada na justiça que ela sempre está julgando, sempre avaliando, sempre criticando. É um tipo de ativismo que a gente vê muito no mundo, de pessoas sempre gritando palavras de ordem e criticando. Eles até podem ter até razão, mas o espírito deles tem alguma coisa que não combina com Jesus. O que está faltando? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando você tem uma pessoa mansa, e ela começa a ter essa fome e sede de justiça, e ela quer mudar o mundo, então ela percebe as injustiças, mas o que ela precisa mais é também misericórdia. Ela tem que admitir que ela também é uma pessoa pecadora. Ela tem que ter um coração que quando ela vê pessoas injustas agindo, ela não só condena, mas ela diz, também eu fiz assim. Deixe eu mostrar para você um outro caminho, que é o caminho de Cristo. Jesus expulsará o nosso medo de sermos abusados. Uma coisa interessante, quando você começa a mostrar misericórdia neste mundo, as pessoas falam assim, cuidado com isso, porque se você for fraco, porque eles acham que ser misericordioso é uma fraqueza. Não é uma fraqueza, é uma manifestação da graça de Deus. Ele mostrou para nós misericórdia em Cristo Jesus. Então, se você combina pobreza de espírito com compaixão e lágrimas, você vê uma pessoa andando
que é uma pessoa mansa, que não vai fazer mal a ninguém. E essa pessoa vai herdar a terra por herança. Quando você vê uma pessoa que está nesse caminho e ela começa a ter fome e sede de justiça, e ela combina isso com a misericórdia, nasce uma pessoa de pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. É tão legal, é tão bonito, gente. Esse é o caminho. Jesus expulsará o nosso medo de não ver o agir de Deus. Olha, sabe quem vê o agir de Deus? O manso, que tem fome e sede de justiça, que mostra e vive a misericórdia. De repente, os olhos dessa pessoa estão abrindo, ela está vendo Deus agindo nos relacionamentos ao redor dela, de outras pessoas que estão no caminho com Jesus. Esse caminho é estreito. É estreito. E poucas entram nesse caminho. Agora, Jesus está na minha frente. Ele está com a minha Bíblia na mão dele. Ele está olhando para os meus olhos. Está olhando para os seus olhos. Ele diz, siga-me. Para onde o senhor vai? Eu vou por aqui. Vou expulsar seu medo de não ter. Eu vou expulsar seu medo que a dor tem a palavra final. Eu vou expulsar o seu medo de perder controle. Eu vou expulsar o seu medo que não existe justiça. Eu vou expulsar o seu medo de mostrar misericórdia, que pessoas vão tomar vantagem de você. E eu vou purificar seu coração. E eu vou abrir os seus olhos para ver Deus. E assim você terá certeza. E o seu medo vai diminuindo. E na medida que seu medo vai diminuindo, eu vou levar você a ser uma influência aqui neste mundo. É coisa incrível. Essas palavras de Jesus funcionam na China, na Europa, na Índia, no Brasil, na África, na minha cidade, na sua cidade. Porque ele falou perfeitamente, exatamente o caminho para eu andar e você andar. Ele quer expulsar de você, ele quer expulsar de mim o meu medo. E no lugar do meu medo, ele quer colocar pureza, ele quer colocar compaixão. Ele está me levando nesse caminho. Isso é o Sermão do Monte. Na realidade, é Jesus. Ele falou tudo isso e depois ele viveu tudo isso, foi até a cruz, venceu a morte, agora habita em você e ele quer que você faça a mesma coisa aqui no seu mundo nesses dias. Eu queria ter muito mais capacidade de explicar isso, mas não é para eu explicar, é para você viver. Ele está na sua frente, ouça ele. Ouça ele, leia as bem-aventuranças. Você tem o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo abrir isso para você, como ele está abrindo para mim. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Amanhã a gente fala mais 3 das bem-aventuranças. E depois, na sexta-feira, a gente faz um pequeno resumo. E na outra semana, a gente continua, se Deus permitir. Que Deus te abençoe.